No dia 12 de agosto de 1987, os jornais estamparam o nome de Maria da Silva, mas o que foi publicado não contou toda a história. O que você está prestes a descobrir não é apenas um caso arquivado nas páginas amareladas de velhos jornais do interior. É uma narrativa que atravessa décadas, carregada de silêncios incômodos, versões que nunca se encaixaram completamente e perguntas que ecoam até hoje nos corredores da delegacia, nas mesas dos bares e nas conversas sussurradas pelas calçadas da cidade. Este não é um caso resolvido, é um caso encerrado, o que é muito diferente. Maria da Silva era uma mulher como tantas outras naquela pequena cidade, cujo nome preferimos manter em sigilo por respeito às famílias que ainda vivem ali. Ela tinha 42 anos naquele agosto de 1987. Era mãe de 3 filhos, trabalhava como costureira e vivia em uma casa modesta na rua principal. Aquela que todo mundo conhecia porque passava em frente à igreja e terminava na pracinha, onde os velhos jogavam dominó todas as tardes. Maria não era rica, não era famosa, não tinha inimigos declarados. Era apenas mais uma mulher tentando sustentar sua família depois que o marido a deixou, anos antes, para viver com outra mulher em uma cidade vizinha. Ela costurava vestidos de festa, consertava roupas, fazia bainhas e pregava botões. Ganhava pouco, mas o suficiente para manter os filhos na escola e colocar comida na mesa. Maria era conhecida como uma mulher trabalhadora, reservada, que não se metia em confusão e que cuidava da própria vida. Pelo menos era assim que todos a descreviam antes daquele dia. A manhã de 12 de agosto começou como qualquer outra. O sol nasceu forte, como sempre acontecia naquela época do ano, e a cidade acordou com o som dos galos, das carroças passando pelas ruas de terra e das primeiras conversas entre vizinhos. Maria levantou cedo, como de costume, preparou o café para os filhos e os mandou para a escola. Ela tinha alguns trabalhos pendentes, uns vestidos que precisava terminar até o fim da semana e planejava passar o dia inteiro costurando. Mas algo aconteceu naquela manhã que mudaria tudo. Algo que, até hoje, ninguém consegue explicar com certeza. Por volta das 10 horas da manhã, vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da casa de Maria. Não eram gritos comuns, daqueles de briga de casal ou discussão entre mãe e filho. Eram gritos de pavor, gritos que gelavam a espinha de quem ouvia. Dona Conceição, que morava na casa ao lado, contou aos jornais que estava estendendo roupa no quintal, quando ouviu Maria gritando por socorro. Ela disse que nunca tinha ouvido nada igual, que pareciam gritos de alguém sendo atacado, de alguém com muito medo. Dona Conceição ficou paralisada por alguns segundos, sem saber se deveria ir até lá ou chamar ajuda. Quando finalmente se decidiu e correu até a porta da frente da casa de Maria, os gritos já tinham parado. Um silêncio pesado, incômodo, tomou conta da rua. Dona Conceição bateu na porta, chamou por Maria, mas ninguém respondeu. Ela tentou empurrar a porta, mas estava trancada por dentro. Foi então que ela correu até a venda do seu Antônio, que ficava a poucos metros dali, e pediu que ele chamasse a polícia. Seu Antônio não perdeu tempo. Pegou a bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde até a delegacia, que ficava do outro lado da cidade. Naquela época não havia telefone em todas as casas, e a comunicação era lenta. Dependia de quem estivesse disposto a atravessar a cidade levando recados. Enquanto isso, outros vizinhos começaram a se juntar na frente da casa de Maria. Todos queriam saber o que tinha acontecido, mas ninguém tinha coragem de arrombar a porta. Quando a polícia chegou, quase meia hora depois, encontrou a porta da frente trancada, as janelas fechadas e nenhum sinal de movimentação dentro da casa. O soldado Raimundo, que estava de serviço naquela manhã, decidiu arrombar a porta. Com a ajuda de mais 2 homens que estavam ali, ele forçou a entrada.
O que encontraram do outro lado mudaria aquela cidade para sempre. Maria da Silva estava caída no chão da sala, em uma poça de sangue. Ela tinha ferimentos profundos no pescoço e no peito. Ferimentos que claramente haviam sido feitos com uma faca. A arma estava ali, jogada no chão, a poucos metros do corpo. A cena era brutal, violenta, difícil de descrever sem sentir um aperto no estômago. Mas o que mais chocou quem entrou naquela casa não foi apenas a violência do crime, foi o contexto, foi o que estava ao redor. A casa estava em completa desordem. Móveis revirados, gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão. Parecia que alguém tinha procurado algo com desespero ou que tinha havido uma luta violenta. Mas não havia sinais de arrombamento. A porta da frente estava trancada por dentro, as janelas também. Isso significava que ou Maria conhecia seu agressor e o deixou entrar, ou o agressor já estava dentro da casa quando os gritos começaram. Ou ainda, uma terceira possibilidade que a polícia logo começou a considerar, que não havia agressor nenhum, pelo menos não da forma como todos imaginavam. Os jornais da época noticiaram o caso com grande destaque. Mulher encontrada morta em casa no interior, dizia a manchete do jornal local no dia seguinte. Polícia investiga crime brutal, completava outra matéria. Mas o que os jornais não contaram, ou não puderam contar, foram os detalhes que começaram a surgir nos dias seguintes. Detalhes que transformaram aquele caso de um crime aparentemente simples em algo muito mais complexo, muito mais perturbador. Primeiro, havia a questão da faca. A arma do crime tinha as digitais de Maria. Apenas as digitais de Maria. Nenhuma outra impressão digital foi encontrada no cabo da faca, o que era estranho, muito estranho. Se ela tinha sido atacada por outra pessoa, como essa pessoa conseguiu esfaqueá-la sem deixar nenhum vestígio na arma? A polícia levantou a hipótese de que o agressor poderia ter usado luvas, mas naquela época, em uma cidade pequena do interior, crimes planejados com esse nível de cuidado eram raros. Além disso, não fazia sentido. Por que alguém planejaria um crime tão violento, tão brutal, e depois simplesmente sairia pela porta da frente, trancando tudo por dentro? Segundo, havia o testemunho dos vizinhos. Dona Conceição jurava que tinha ouvido gritos, gritos de pavor, gritos que pareciam pedidos de socorro. Mas outros vizinhos, que também estavam em casa naquela manhã, disseram que não ouviram nada de tão alarmante. Seu José, que morava 2 casas adiante, disse que ouviu vozes altas, mas que achou que era apenas Maria discutindo com alguém, talvez um dos filhos ou algum cliente insatisfeito. Dona Luzia, que morava do outro lado da rua, disse que não ouviu nada, que só ficou sabendo do que tinha acontecido quando viu a movimentação da polícia. As versões não se encaixavam, e quando as versões não se encaixam, surgem as dúvidas. Terceiro, havia o estado da casa. A desordem era evidente, mas não havia sinais de roubo. A máquina de costura de Maria, que era seu bem mais valioso, estava intacta. Alguns trocados que ela guardava em uma lata na cozinha ainda estavam lá. As joias, poucas que tinha, também não foram levadas. Se alguém tinha invadido a casa, não foi para roubar. Então por quê? Essa pergunta começou a incomodar os investigadores. E quando não encontraram respostas óbvias, começaram a considerar outras possibilidades. A autópsia de Maria da Silva foi realizada 2 dias após sua morte. O laudo foi divulgado parcialmente pela imprensa, mas muitos detalhes foram mantidos em sigilo. O que se sabe é que Maria morreu devido aos ferimentos causados pelas facadas, que atingiram órgãos vitais. O laudo confirmou que ela tinha pelo menos 7 ferimentos profundos, todos na região do tronco e do pescoço. A violência empregada no crime era indiscutível, mas o laudo também trouxe algo inesperado. Não havia sinais de luta defensiva nas mãos de Maria. Nenhum arranhão, nenhum corte, nenhuma marca que indicasse que ela tinha tentado se defender. Isso era estranho, muito estranho. Como alguém pode ser atacado de forma tão brutal e não reagir?
não tentar se proteger. Foi nesse ponto que a investigação começou a tomar um rumo diferente. A polícia começou a considerar seriamente a hipótese de que Maria poderia ter tirado a própria vida. A ausência de sinais de luta, as digitais apenas dela na faca, a porta trancada por dentro, tudo isso parecia apontar para essa direção. Mas havia um problema. Era praticamente impossível, do ponto de vista médico, que alguém pudesse se auto-infligir 7 facadas profundas e mortais. Especialistas consultados pela polícia disseram que após o primeiro ou segundo ferimento grave, a pessoa perderia a força e a coordenação necessárias para continuar. Além disso, os ângulos de alguns dos ferimentos tornavam improvável que Maria tivesse conseguido fazê-lo sozinha. Então, se não foi suicídio e não havia sinais claros de invasão, o que aconteceu? A polícia começou a investigar as pessoas próximas a Maria. Seu ex-marido, João Carlos, foi interrogado. Ele tinha um álibi sólido para aquela manhã. Estava trabalhando em uma fazenda a mais de 50 quilômetros de distância, na companhia de várias testemunhas. Os filhos de Maria também foram ouvidos. Eles estavam na escola quando o crime aconteceu e não tinham nenhum motivo aparente para querer a morte da mãe. Pelo contrário, todos falavam de Maria com carinho, diziam que ela era uma mãe dedicada, que fazia de tudo por eles. A polícia entrevistou clientes de Maria, pessoas que tinham ido até sua casa nos dias anteriores, vizinhos, conhecidos. Ninguém parecia ter motivo ou oportunidade para cometer o crime. Enquanto isso, a cidade fervilhava de boatos. Alguns diziam que Maria estava envolvida com alguém, que tinha um amante ciumento que a matou por traição. Outros diziam que ela devia dinheiro a agiotas, que tinha se metido em negócios escusos e que alguém tinha vindo cobrar. Havia até quem dissesse que Maria estava sendo perseguida por espíritos, que a casa dela era mal assombrada e que forças sobrenaturais estavam por trás de sua morte. Em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e os segredos são poucos, a imaginação preenche as lacunas que a realidade deixa em aberto. Os jornais continuaram acompanhando o caso nas semanas seguintes, mas as matérias começaram a ficar cada vez mais curtas, menos detalhadas. Polícia ainda investiga morte de costureira, dizia uma manchete 3 semanas depois. Caso permanece sem solução, informava outra. 1 mês após a morte de Maria. A verdade é que a investigação tinha chegado a um beco sem saída. Não havia provas suficientes para acusar ninguém, não havia testemunhas que pudessem dizer com certeza o que tinha acontecido naquela manhã. O caso foi sendo empurrado para o fundo das gavetas, arquivado entre tantos outros que nunca foram resolvidos. Mas a história não terminou ali, porque histórias como essa nunca terminam. Não realmente. Elas ficam vivas na memória das pessoas, nas conversas de bar, nas rodas de amigos, nas noites em que alguém resolve relembrar o passado. E foi exatamente isso que aconteceu com o caso de Maria da Silva. Ao longo dos anos, novas informações começaram a surgir, não através de investigações oficiais, mas através de relatos, de confissões no leito de morte, de segredos que finalmente vieram à tona. 5 anos após a morte de Maria, Dona Conceição, a vizinha que tinha ouvido os gritos naquela manhã, estava em seu leito de morte, vítima de um câncer agressivo. Em seus últimos dias, ela chamou seu filho e confessou algo que tinha guardado por todos aqueles anos. Dona Conceição disse que, na verdade, ela não tinha apenas ouvido os gritos de Maria, ela tinha visto algo. Ela disse que quando foi até a janela para verificar de onde vinham os gritos, ela viu um homem saindo pela porta dos fundos da casa de Maria. Um homem que ela conhecia, que ela reconheceu, mas que nunca teve coragem de denunciar porque tinha medo. Medo do que poderia acontecer com ela e com sua família se ela falasse. O filho de Dona Conceição, chocado com a revelação, perguntou quem era o homem. Ela sussurrou um nome que ele jamais esqueceria, e então fechou os olhos e morreu alguns minutos depois. O filho de Dona Conceição ficou atormentado com aquela informação. Ele sabia que deveria ir à polícia, mas também sabia que, depois de tanto tempo,
Seria difícil provar qualquer coisa. Além disso, o homem que sua mãe tinha mencionado era uma pessoa influente na cidade, alguém com conexões, com poder. Ele decidiu não fazer nada, pelo menos não imediatamente. Mas a informação vazou, como sempre vaza em cidades pequenas. Alguém ouviu, contou para outra pessoa, que contou para outra, e logo todo mundo estava falando sobre a confissão de Dona Conceição. O homem mencionado por ela era Sebastião Moreira, um vereador local, dono de terras, respeitado por muitos e temido por alguns. Sebastião sempre teve uma reputação ambígua na cidade. Era generoso com quem estava do seu lado, mas implacável com quem se opunha a ele. Havia rumores de que ele tinha envolvimento com esquemas de corrupção, de que usava sua influência para beneficiar amigos e prejudicar inimigos, mas nunca tinha sido acusado formalmente de nada. E agora, de repente, seu nome estava sendo associado à morte de Maria da Silva. Quando os boatos chegaram aos ouvidos de Sebastião, ele negou tudo. Disse que nunca tinha tido nenhum tipo de envolvimento com Maria, que mal a conhecia, que aquilo era uma invenção de pessoas que queriam manchar sua reputação. Ele ameaçou processar quem espalhasse aquelas mentiras, e a maioria das pessoas se calou. Mas alguns não se calaram. Algumas pessoas começaram a juntar os pontos, a lembrar de coisas que tinham visto, de conversas que tinham ouvido, de comportamentos estranhos na época da morte de Maria. Uma dessas pessoas era Josefa, uma antiga empregada de Sebastião. Ela contou anos depois que tinha visto Sebastião chegar em casa naquela manhã de 12 de agosto com as roupas sujas, com manchas que pareciam sangue. Ela disse que ele estava nervoso, agitado, que mandou ela lavar as roupas imediatamente e não contar para ninguém. Josefa, na época, não deu muita importância. Pensou que ele tivesse se machucado ou se envolvido em alguma briga. Mas quando soube da morte de Maria, algumas horas depois, ficou com uma pulga atrás da orelha. Mesmo assim, não disse nada. Tinha medo de perder o emprego, tinha medo do que Sebastião poderia fazer com ela. Mas agora, anos depois, com Sebastião já morto e ela já idosa, decidiu falar. O depoimento de Josefa nunca foi oficializado. Ela deu uma entrevista informal a um jornalista local que estava fazendo uma matéria sobre crimes não resolvidos da região, mas a polícia nunca a chamou para prestar depoimento formal. Na verdade, a polícia nunca reabriu o caso. Oficialmente, a morte de Maria da Silva permanece como um crime não solucionado, arquivado nas prateleiras empoeiradas da delegacia. Mas, extraoficialmente, muita gente na cidade acredita saber o que aconteceu. A versão que circula, a versão que muitos acreditam ser a verdadeira, é a seguinte: Maria da Silva e Sebastião Moreira tinham um relacionamento secreto. Ele era casado, tinha uma família, não podia assumir publicamente um envolvimento com uma costureira, uma mulher simples, separada, sem status social. Mas ele a visitava, às escondidas, geralmente de manhã, quando os filhos dela estavam na escola e quando ninguém mais estava prestando atenção. Naquela manhã de 12 de agosto, eles tiveram uma discussão. Talvez Maria estivesse exigindo que ele assumisse o relacionamento, talvez ela estivesse ameaçando contar tudo para a esposa dele, talvez ela estivesse grávida. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe, ou o que se especula, é que a discussão saiu do controle. Sebastião perdeu a cabeça, pegou uma faca que estava na cozinha e atacou Maria. 7 facadas, 7 golpes de fúria, de desespero, de medo. Quando percebeu o que tinha feito, entrou em pânico. Revirou a casa para simular um roubo, limpou suas digitais da faca da melhor forma que pôde e saiu pela porta dos fundos, trancando-a da frente por dentro para ganhar tempo. Dona Conceição o viu saindo, mas ele não a viu. Ele voltou para casa, trocou de roupa, mandou Josefa lavar tudo imediatamente e seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido. É claro que essa é apenas uma versão.
uma teoria baseada em relatos de terceiros, em confissões feitas décadas depois, em boatos e especulações. Não há provas concretas, não há evidências físicas que possam ser apresentadas em um tribunal. Sebastião Moreira morreu em 2003, de causas naturais, sem nunca ter sido formalmente acusado de nada. Seus filhos e netos vivem até hoje na cidade. São pessoas respeitadas e negam veementemente qualquer envolvimento de Sebastião com a morte de Maria. Para eles, tudo não passa de calúnia, de tentativa de manchar a memória de um homem que fez muito pela comunidade. Mas para outros, para aqueles que conheceram Maria, para aqueles que viram de perto o sofrimento de seus filhos, para aqueles que sempre sentiram que havia algo errado naquela investigação, a verdade é clara. E essa verdade, por mais que tenha sido silenciada, por mais que tenha sido enterrada sob camadas de medo, de influência e de tempo, continua viva, continua ecoando. Os filhos de Maria cresceram órfãos, marcados para sempre por aquele dia. Nenhum deles quis falar publicamente sobre o caso ao longo dos anos. Eles saíram da cidade, construíram suas vidas em outros lugares, tentaram esquecer. Mas como esquecer? Como apagar da memória a imagem de uma mãe brutalmente assassinada, de uma investigação que nunca chegou a lugar nenhum, de uma justiça que nunca foi feita? O filho mais velho de Maria, que na época tinha 15 anos, tornou-se advogado. Muitos dizem que ele escolheu essa profissão justamente por causa do que aconteceu com sua mãe, porque queria entender como o sistema funciona, ou como ele falha. Ele nunca comentou sobre isso publicamente, mas quem o conhece diz que ele carrega aquela dor até hoje. A casa onde Maria morou, onde ela morreu, ficou abandonada por muitos anos. Ninguém queria morar ali, ninguém queria comprar. Diziam que a casa era assombrada, que era possível ouvir gritos durante a noite, que portas e janelas se abriam sozinhas. Eventualmente a casa foi demolida e no terreno construíram uma loja de materiais de construção. Mas mesmo assim, as pessoas evitam passar por ali à noite. A memória persiste, a energia daquele lugar parece nunca ter sido completamente dissipada. O caso de Maria da Silva é um exemplo clássico de como a justiça pode falhar, de como o poder e a influência podem silenciar vozes, de como o tempo pode apagar evidências, mas não pode apagar a verdade. É um caso que mostra como, em comunidades pequenas, onde todos se conhecem, os segredos são guardados com muito mais cuidado, porque todos sabem que revelar um segredo pode ter consequências graves, não apenas para quem está sendo acusado, mas para quem está acusando. Ao longo das décadas, outros casos semelhantes aconteceram naquela região. Mortes inexplicadas, investigações que não levaram a lugar nenhum, suspeitos que nunca foram interrogados adequadamente. E sempre havia um padrão. As vítimas eram pessoas comuns, sem recursos, sem influência, enquanto os suspeitos, quando havia suspeitos, eram pessoas com poder, com conexões, com capacidade de pressionar autoridades. Esse padrão não é exclusivo daquela cidade, nem daquela época. Ele se repete em inúmeros lugares, em diferentes contextos, mostrando que a justiça, por mais que tente ser cega e imparcial, muitas vezes enxerga muito bem quem tem poder e quem não tem. Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e o surgimento de novas técnicas de investigação forense, alguns casos antigos têm sido reabertos e resolvidos. DNA, análise de impressões digitais mais sofisticada, reconstituição digital de cenas de crime, tudo isso tem permitido que investigadores olhem para o passado com novos olhos. Mas o caso de Maria da Silva nunca foi reaberto. As evidências foram perdidas, os arquivos estão incompletos, muitas das testemunhas já morreram. O que resta são memórias, relatos orais, pedaços de uma história que nunca foi completamente montada. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão perturbador. Não é apenas a violência do crime, não é apenas a possibilidade de que o culpado nunca tenha sido punido. É a sensação de que a verdade está ali, logo abaixo da superfície, visível
sensível o suficiente para incomodar, mas não o suficiente para ser provada. É a frustração de saber que perguntas foram feitas, mas as respostas nunca vieram. É a raiva de perceber que, em muitos casos, a justiça não é uma questão de descobrir a verdade, mas de quem tem mais poder para moldá-la. Maria da Silva era uma mulher comum. Ela não era perfeita, ninguém é. Ela tinha seus defeitos, suas fraquezas, seus segredos. Mas ela não merecia morrer daquela forma. Ela não merecia ter seu nome estampado nos jornais como vítima de um crime que nunca foi resolvido. Ela não merecia que sua história fosse contada pela metade, que seus filhos crescessem sem respostas, que sua memória fosse manchada por especulações e boatos. Ela merecia justiça, e justiça foi exatamente o que ela nunca teve. Ao refletirmos sobre o caso de Maria da Silva, somos forçados a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre a sociedade em que vivemos. Somos forçados a reconhecer que o sistema de justiça, por mais bem intencionado que seja, é falho, que pessoas inocentes morrem e seus assassinos ficam impunes, que o poder corrompe, e que o silêncio é muitas vezes a arma mais eficaz para manter a impunidade. Somos forçados a reconhecer que, em muitos casos, a verdade não é suficiente. É preciso que alguém tenha coragem de falar, de denunciar, de enfrentar as consequências. E nem sempre essa coragem existe. Hoje, quase 4 décadas depois daquela manhã de agosto, a cidade onde Maria viveu e morreu mudou bastante. Cresceu, se modernizou, ganhou novos moradores que nunca ouviram falar dela. Mas para quem estava lá, para quem viveu aqueles dias de tensão, de medo, de dúvida, a memória permanece viva. E sempre que alguém menciona o nome de Maria da Silva, há um silêncio. Um silêncio pesado, carregado de tudo o que foi dito e de tudo o que nunca será dito. Este caso nos lembra que a história é feita não apenas dos grandes eventos, das guerras e revoluções, mas também das pequenas tragédias, das vidas comuns interrompidas brutalmente, das injustiças que nunca foram corrigidas. Maria da Silva não mudou o mundo, não deixou um legado que será lembrado nos livros de história, mas sua história importa. Porque ela é a história de tantas outras Marias, de tantas mulheres que foram silenciadas, ignoradas, esquecidas. E enquanto houver histórias como a dela, histórias que não foram contadas completamente, histórias que foram enterradas sob camadas de conveniência e medo, é nosso dever trazê-las à luz, questioná-las, exigir respostas. O que realmente aconteceu naquela manhã de 12 de agosto de 1987? Essa pergunta pode nunca ser respondida com certeza absoluta. Mas o que sabemos é suficiente para nos fazer refletir, para nos fazer questionar, para nos fazer exigir que casos como esse não sejam simplesmente arquivados e esquecidos. Sabemos que Maria da Silva morreu de forma violenta. Sabemos que a investigação foi falha. Sabemos que há suspeitas fundadas de que pessoas com poder e influência estiveram envolvidas e nunca foram devidamente investigadas. E sabemos que, décadas depois, a justiça ainda não foi feita. A morte de Maria da Silva não é apenas um crime não resolvido. É um símbolo de tudo o que está errado com um sistema que protege os poderosos e abandona os vulneráveis. É um lembrete de que, por trás de cada estatística, de cada caso arquivado, há uma vida real, uma família destroçada, uma história que merece ser contada. E enquanto continuarmos contando essas histórias, enquanto continuarmos fazendo perguntas, enquanto continuarmos exigindo respostas, a esperança de que um dia a justiça seja feita. Talvez não para Maria, que já se foi há tanto tempo, mas para todas as outras Marias que ainda estão por aí, que ainda estão vivas, que ainda podem ser protegidas, porque no final não se trata apenas de resolver um crime. Trata-se de reconhecer a dignidade de cada vida, de cada pessoa, independentemente de seu status social,
de seu poder, de sua riqueza. Trata-se de construir uma sociedade onde a verdade importa, onde a justiça não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. E trata-se de nunca esquecer Maria da Silva, nunca esquecer o que aconteceu com ela, nunca esquecer que sua história, por mais dolorosa e incompleta que seja, merece ser lembrada. Os jornais estamparam o nome de Maria da Silva naquele agosto de 1987, mas o que foi publicado não contou toda a história. Agora você conhece um pouco mais dessa história. Você conhece as dúvidas, as suspeitas, os silêncios. E talvez, ao conhecer, você também carregue consigo a mesma pergunta que tantos outros carregaram ao longo das décadas. O que realmente aconteceu? E mais importante, por que a verdade nunca foi totalmente contada? A resposta para essas perguntas está enterrada não apenas nos arquivos empoeirados da delegacia, mas também nas consciências das pessoas que escolheram o silêncio, nas decisões que foram tomadas nos bastidores, longe dos olhos do público. Porque o caso de Maria da Silva não se resume apenas aos eventos daquela manhã fatal. Ele se estende para tudo o que veio depois, para cada escolha que foi feita durante a investigação, para cada testemunha que decidiu não falar, para cada autoridade que decidiu não investigar mais a fundo. Quando olhamos para os documentos oficiais do caso, o que encontramos é uma investigação que começou com certa urgência, mas rapidamente perdeu força. Nos primeiros dias após a morte de Maria, a polícia pareceu genuinamente empenhada em descobrir o que tinha acontecido. Foram feitas entrevistas, coletadas evidências, elaboradas teorias. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, algo mudou. O tom dos relatórios policiais ficou mais vago, menos detalhado. As linhas de investigação, que pareciam promissoras, foram abandonadas sem explicação clara. Testemunhas que tinham informações relevantes não foram chamadas para depor novamente. E, eventualmente, sem nenhum anúncio formal, a investigação simplesmente parou. Isso não é incomum em casos de crimes violentos em pequenas cidades do interior, especialmente naquela época. A polícia local muitas vezes não tinha recursos suficientes, não tinha treinamento adequado para lidar com casos complexos, não tinha acesso às tecnologias forenses que hoje consideramos básicas. Mas no caso de Maria, havia algo mais. Havia uma sensação, compartilhada por muitos que acompanharam o caso de perto, de que a investigação não parou por falta de recursos ou de competência. Ela parou porque alguém quis que ela parasse. Essa percepção foi alimentada por vários incidentes estranhos que ocorreram durante e após a investigação. Primeiro, houve o desaparecimento de evidências. Algumas das roupas que Maria estava vestindo no momento da morte, que tinham sido recolhidas como evidência, simplesmente sumiram do depósito da delegacia. Quando questionados sobre isso, os policiais responsáveis disseram que tinha havido um erro de catalogação, que as evidências tinham sido misturadas com material de outros casos e que seria impossível recuperá-las, conveniente demais para ser mero acaso. Depois, houve o caso das fotografias da cena do crime. Na época, não era prática comum fotografar extensivamente cenas de crime em investigações locais, mas nesse caso, por algum motivo, um fotógrafo foi chamado e tirou várias fotos da casa de Maria, do corpo, dos ferimentos, da disposição dos móveis. Essas fotos poderiam ter sido cruciais para análises posteriores, para reconstituições do crime, para identificar detalhes que talvez tivessem passado despercebidos no calor do momento. Mas quando um jornalista tentou acessar essas fotos, anos depois, descobriu que elas também tinham desaparecido. Os negativos, que deveriam estar arquivados na delegacia, não foram encontrados. O fotógrafo que as tirou tinha morrido alguns anos antes, e ninguém sabia o que tinha acontecido com suas cópias pessoais. E então houve as transferências.
Nos 6 meses seguintes à morte de Maria, 3 dos policiais que estavam mais diretamente envolvidos na investigação foram transferidos para outras cidades. O delegado responsável pelo caso pediu transferência alegando motivos pessoais. O investigador principal foi promovido e enviado para a capital do estado. O soldado que tinha sido o primeiro a entrar na casa de Maria foi transferido para uma delegacia rural a centenas de quilômetros de distância. Essas movimentações podem ter sido coincidências, é claro. Policiais são transferidos o tempo todo por diversas razões, mas a concentração dessas transferências em um período tão curto, todas envolvendo pessoas ligadas ao mesmo caso, levantou suspeitas. Uma dessas pessoas que foi transferida, o investigador Marcos Pereira, nunca falou publicamente sobre o caso enquanto estava em serviço. Mas anos depois de se aposentar, em uma conversa informal, em um encontro de ex-policiais, ele deixou escapar algo que chamou a atenção de quem estava ouvindo. Ele disse que o caso de Maria da Silva tinha sido complicado desde o início, que havia pressões de cima para encerrar a investigação rapidamente e que ele tinha sido instruído a não cutucar onça com vara curta. Quando questionado sobre o que exatamente isso significava, ele se fechou, disse que já tinha falado demais e mudou de assunto. Mas aquelas poucas palavras foram suficientes para confirmar o que muitos já suspeitavam, que a investigação tinha sido deliberadamente sabotada. Mas quem teria poder suficiente para sabotar uma investigação de homicídio? Quem teria interesse em proteger o assassino de Maria da Silva? Se acreditarmos na teoria de que Sebastião Moreira estava envolvido, as respostas se tornam mais claras. Sebastião não era apenas um vereador influente. Ele tinha conexões políticas que se estendiam muito além daquela pequena cidade. Ele era amigo pessoal do prefeito, tinha relações próximas com deputados estaduais, conhecia juízes, promotores, delegados. Em uma estrutura social, onde as relações pessoais muitas vezes pesam mais do que a lei, um homem como Sebastião tinha todo o poder necessário para influenciar uma investigação, e não seria a primeira vez. Ao longo dos anos, várias pessoas da região relataram situações em que Sebastião usou sua influência para resolver problemas, para fazer acusações desaparecerem, para proteger amigos e familiares de consequências legais. Havia histórias de multas de trânsito que eram canceladas com um telefonema, de processos judiciais que eram arquivados misteriosamente, de licenças comerciais que eram concedidas, mesmo quando não deveriam ser. Sebastião operava em uma zona cinzenta onde o legal e o ilegal se misturavam, onde favores eram trocados e lealdades eram compradas. Se ele realmente matou Maria da Silva, teria sido relativamente fácil para ele orquestrar um acobertamento. Um telefonema para o delegado, uma conversa reservada com o promotor, talvez algumas ameaças veladas, talvez algumas promessas de favores futuros, e de repente a investigação perde força, evidências desaparecem, testemunhas se calam. Não é preciso corromper todo o sistema, apenas algumas pessoas-chave em posições estratégicas. E em uma cidade pequena, onde todos se conhecem e as hierarquias são claras, isso é mais fácil do que se imagina. Mas mesmo que Sebastião tenha conseguido escapar da justiça em vida, ele não escapou completamente das consequências. Nos últimos anos de sua vida, ele se tornou cada vez mais recluso, mais paranoico. Pessoas próximas a ele relataram que ele tinha dificuldade para dormir, que acordava no meio da noite gritando, que estava constantemente olhando para trás, como se esperasse que alguém o estivesse seguindo. Sua saúde mental deteriorou rapidamente e ele passou a ter episódios de confusão e delírio. Em um desses episódios, pouco antes de morrer, ele teria mencionado o nome de Maria várias vezes, dizendo coisas incoerentes sobre sangue, sobre culpa, sobre não conseguir esquecer. Sua família atribuiu isso à demência senil.
Mas alguns que ouviram essas histórias acreditam que era a consciência culpada finalmente cobrando seu preço. A morte de Sebastião em 2003 marcou o fim de uma era, mas não o fim da história, porque a verdade sobre o que aconteceu com Maria da Silva não morreu com ele. Ela continuou viva nas memórias das pessoas, nos documentos que sobreviveram, nos testemunhos que foram dados ao longo dos anos. E à medida que o tempo passou e novas gerações começaram a fazer perguntas sobre o passado, o caso começou a ganhar uma nova atenção. Em 2010, um estudante universitário da região, fazendo um trabalho de conclusão de curso sobre crimes não resolvidos no interior do Brasil, decidiu investigar o caso de Maria da Silva. Ele passou meses coletando informações, entrevistando pessoas que ainda se lembravam do caso, vasculhando arquivos de jornais antigos, tentando montar um quadro completo do que tinha acontecido. O trabalho que ele produziu foi extenso e detalhado, apresentando não apenas os fatos conhecidos do caso, mas também análises sobre as falhas da investigação, sobre os possíveis motivos para o acobertamento, sobre as implicações sociais e políticas de crimes como esse. O trabalho ganhou reconhecimento acadêmico e foi posteriormente publicado em uma revista especializada em criminologia. Mas mais importante do que o reconhecimento acadêmico foi o impacto que teve na comunidade. Pela primeira vez em décadas, o caso de Maria da Silva estava sendo discutido abertamente, não apenas em conversas sussurradas, mas em um contexto formal, respaldado por pesquisa e documentação. Isso encorajou outras pessoas a virem à frente com suas próprias histórias, com suas próprias memórias do caso. Uma dessas pessoas foi Carla, que na época da morte de Maria tinha apenas 12 anos e era vizinha da família. Carla contou que alguns dias antes da morte de Maria, ela tinha visto um carro estacionado em frente à casa dela pela manhã várias vezes. Era um carro grande, preto, chamativo para os padrões da cidade. Ela se lembrava desse detalhe porque tinha ficado curiosa sobre quem seria o dono de um carro tão bonito, visitando a casa da costureira. Na época, Carla não contou isso para ninguém porque não achava que fosse importante. Mas anos depois, quando ficou mais velha e entendeu melhor o que tinha acontecido, ela se lembrou desse detalhe e começou a se perguntar se tinha alguma relevância. O interessante é que o carro que Carla descreveu correspondia exatamente ao carro que Sebastião Moreira dirigia naquela época. Era um Chevrolet Opala preto, um carro que pouquíssimas pessoas na cidade possuíam. Isso não prova nada, é claro. Sebastião poderia ter estado na casa de Maria por razões completamente inocentes, entregando alguma coisa, buscando algum serviço de costura, mas somado a todos os outros indícios, a todos os outros testemunhos, essa informação adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça. Outro testemunho significativo veio de Paulo, que tinha sido colega de escola do filho mais velho de Maria. Paulo contou que, alguns meses antes da morte de Maria, o garoto tinha comentado com ele em confiança que sua mãe estava tendo problemas com um homem importante da cidade. Ele não tinha dado mais detalhes, e Paulo, sendo apenas um adolescente na época, não tinha dado muita atenção ao comentário. Mas depois que Maria morreu, Paulo se lembrou dessa conversa e ficou se perguntando se tinha alguma conexão. Ele nunca contou isso para a polícia, porque não achava que seria levado a sério. Afinal, era apenas um comentário vago de um colega de escola. Mas décadas depois, quando deu seu testemunho ao estudante que estava pesquisando o caso, aquele comentário ganhou um novo significado. Esses testemunhos tardios, dados anos ou até décadas depois dos fatos, têm valor probatório limitado em um tribunal. Memórias podem ser falhas, podem ser influenciadas por informações posteriores, podem ser distorcidas pelo tempo, mas no contexto de uma investigação histórica, de uma tentativa de reconstruir o que realmente aconteceu, eles são valiosos, porque eles fornecem contexto, eles preenchem lacunas, eles ajudam a criar um quadro mais completo da situação, e o quadro que emerge de todos esses testemunhos, de todas essas
informações coletadas ao longo dos anos, é perturbador. É o quadro de uma mulher que estava envolvida em uma situação perigosa, provavelmente um relacionamento secreto com um homem poderoso, e que pagou com a vida quando esse relacionamento se tornou inconveniente ou ameaçador para ele. É o quadro de uma investigação que foi deliberadamente sabotada para proteger o culpado. É o quadro de uma comunidade que sabia, ou pelo menos suspeitava, da verdade, mas que escolheu o silêncio por medo ou por conveniência. Mas há outra camada nessa história, uma camada que vai além do crime em si e da investigação falha. É a camada do impacto duradouro que casos como esse têm nas comunidades onde ocorrem. A morte de Maria da Silva não afetou apenas sua família imediata, seus filhos que ficaram órfãos, seus parentes que perderam uma pessoa querida. Ela afetou toda a comunidade. Criou um clima de desconfiança, de medo, de cinismo em relação às autoridades e ao sistema de justiça. Quando as pessoas veem que crimes brutais podem ficar impunes, que assassinos podem continuar vivendo suas vidas normalmente enquanto as vítimas e suas famílias sofrem, isso corrói a confiança social. As pessoas começam a questionar se vale a pena denunciar crimes, se vale a pena cooperar com investigações, se vale a pena acreditar que a justiça será feita. E quando essa confiança é corroída, toda a estrutura social se enfraquece. No caso da cidade onde Maria viveu e morreu, esse impacto foi visível. Nos anos seguintes à sua morte, houve um aumento perceptível no número de crimes não resolvidos, de casos que foram investigados superficialmente ou simplesmente arquivados. Pode ser coincidência ou pode ser que a mensagem enviada pelo caso de Maria tenha sido clara. Em certas circunstâncias, para certas pessoas, não há consequências. E quando não há consequências, não há dissuasão. Esse padrão de impunidade não é exclusivo daquela cidade ou daquela época. Ele se repete em todo o Brasil, em todo o mundo, sempre que há um desequilíbrio de poder, sempre que há pessoas que estão acima da lei. E as vítimas desse padrão são quase sempre as mesmas. Pessoas pobres, pessoas marginalizadas, pessoas sem conexões, pessoas sem voz. Maria da Silva era uma dessas pessoas. Ela era trabalhadora, honesta, dedicada à sua família, mas na hierarquia social daquela cidade, ela estava na base. E quando você está na base, sua vida vale menos, sua morte importa menos, sua justiça é menos urgente. Essa é uma verdade amarga, difícil de aceitar, mas necessária de ser reconhecida. Porque só quando reconhecemos o problema é que podemos começar a trabalhar para mudá-lo. E mudanças têm acontecido lentamente, gradualmente. O sistema de justiça brasileiro evoluiu desde 1987. Houve avanços significativos em termos de transparência, de accountability, de profissionalização das forças policiais. Hoje é mais difícil, embora não impossível, sabotar uma investigação da forma como foi feito no caso de Maria. Há mais supervisão, mais recursos, mais atenção da mídia e da sociedade civil. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda há casos que ficam sem solução. Ainda há investigações que não são conduzidas adequadamente. Ainda há pessoas que usam seu poder e influência para escapar da justiça. E ainda há famílias, como a de Maria da Silva, que nunca obtiveram as respostas que mereciam, que nunca viram justiça sendo feita. Os filhos de Maria carregam esse peso até hoje. O mais velho, que se tornou advogado, dedicou parte significativa de sua carreira a trabalhar com casos de direitos humanos, defendendo pessoas que, como sua mãe, foram vítimas de injustiças. Ele raramente fala sobre o caso de sua mãe publicamente, mas aqueles que trabalham com ele dizem que é impossível não perceber como aquela experiência moldou quem ele se tornou, como ela alimenta sua paixão por justiça. A filha do meio, que tinha 9 anos quando Maria morreu, teve um caminho diferente.
Ela se tornou professora, trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade, tentando à sua maneira fazer diferença na vida de pessoas que, como ela um dia foi, estão passando por momentos difíceis. Ela também não fala muito sobre a mãe, mas em uma rara entrevista dada a um jornal local, alguns anos atrás, ela disse algo que ficou na memória de muitos. Minha mãe não teve justiça, mas eu posso trabalhar para que outras crianças não passem pelo que eu passei. Não posso mudar o passado, mas posso tentar mudar o futuro. O filho mais novo, que tinha apenas 6 anos quando perdeu a mãe, teve a vida mais conturbada dos 3. Ele lutou contra a depressão, contra vícios, contra a raiva que sentia por tudo o que tinha acontecido. Por muitos anos, ele foi um jovem problemático, envolvido em pequenos delitos, incapaz de encontrar seu lugar no mundo. Mas, eventualmente, com a ajuda de terapia e do apoio dos irmãos, ele conseguiu se estabilizar. Hoje trabalha como mecânico em outra cidade, casou-se, teve filhos. Ele conseguiu construir uma vida, mas as cicatrizes permanecem. A história dos filhos de Maria é, em muitos aspectos, tão importante quanto a história do crime em si, porque ela mostra o custo real da violência, o custo que vai além da vida que foi tirada. Quando alguém é assassinado, especialmente quando é uma mãe, o impacto se espalha como ondas em um lago. Afeta os filhos, os parentes, os amigos, a comunidade inteira. E quando não há justiça, quando não há fechamento, essas ondas continuam se espalhando indefinidamente, causando dor e dano a cada geração. Em 2017, no 30º aniversário da morte de Maria da Silva, um grupo de ativistas locais organizou uma pequena cerimônia em sua memória. Eles colocaram uma placa no local onde ficava sua casa, com seu nome e as datas de nascimento e morte, e uma inscrição simples: em memória de Maria da Silva e de todos aqueles cuja justiça ainda não foi feita. A cerimônia foi modesta, com apenas algumas dezenas de pessoas presentes, mas foi significativa. Foi um reconhecimento público de que Maria importava, de que sua vida tinha valor, de que sua morte não deveria ser esquecida. Os filhos de Maria estiveram presentes naquela cerimônia. Foi a primeira vez em décadas que os 3 estiveram juntos naquela cidade. Eles não falaram publicamente, preferiram manter sua dor privada, mas sua presença foi um testemunho poderoso. E quando a placa foi revelada, quando o nome de sua mãe foi lido em voz alta, muitos dos presentes choraram, não apenas pela tragédia de sua morte, mas por todas as injustiças que ela representa, por todos os casos não resolvidos, por todas as vítimas esquecidas. Essa cerimônia gerou alguma controvérsia na cidade. Alguns, especialmente aqueles ligados à família de Sebastião Moreira, sentiram que era uma acusação implícita, que estava reabrindo velhas feridas desnecessariamente. Houve quem dissesse que o passado deveria ficar no passado, que não adiantava nada ficar revirando histórias antigas. Mas outros argumentaram que justamente por isso era importante lembrar, porque quando esquecemos, quando deixamos o passado ser enterrado sem questionamento, nós permitimos que as mesmas injustiças se repitam. E elas se repetem constantemente. Em todo o Brasil, mulheres continuam sendo assassinadas em circunstâncias semelhantes às de Maria. Mulheres que estavam em relacionamentos abusivos, mulheres que foram mortas por parceiros ou ex-parceiros, mulheres cujas mortes não são investigadas adequadamente porque há uma tendência de culpar a vítima, de assumir que ela se meteu em encrenca, de não levar suas vidas tão a sério quanto deveríamos. O feminicídio, como esse tipo de crime passou a ser classificado nas últimas décadas, é uma epidemia silenciosa que atravessa todas as classes sociais, todas as regiões, todas as épocas. Maria da Silva foi uma vítima desse padrão de violência muito antes de termos um nome específico para ele, muito antes de haver leis que reconhecessem a gravidade particular desses crimes. Se seu caso tivesse acontecido hoje, com as leis atuais, com a maior conscientização sobre violência de gênero, será que o desfecho teria sido diferente? É impossível saber, mas queremos acreditar que sim.
Hoje existem delegacias especializadas no atendimento a mulheres, existem protocolos específicos para a investigação de feminicídios, existem organizações da sociedade civil que monitoram esses casos e pressionam por justiça. Mas mesmo com todos esses avanços, o sistema ainda falha. Ainda há mulheres cujas denúncias não são levadas a sério, cujos pedidos de proteção são ignorados, cujas mortes não são adequadamente investigadas. O progresso é real, mas insuficiente. E casos históricos, como o de Maria da Silva, servem para nos lembrar de quanto caminho ainda precisamos percorrer. Há também a questão do estigma que recai sobre vítimas de violência, especialmente quando há qualquer sugestão de que elas estavam envolvidas em situações consideradas imorais ou inadequadas pelos padrões sociais conservadores. Se Maria realmente tinha um relacionamento secreto com um homem casado, como muitos acreditam, isso não deveria ter nenhuma relevância para a investigação de seu assassinato. Mas tem, sempre teve, porque existe uma tendência profundamente enraizada de julgar as vítimas, de procurar razões pelas quais elas mereciam ou provocaram o que lhes aconteceu. Nos dias e semanas após a morte de Maria, houve comentários na cidade sobre sua vida pessoal, sobre suas escolhas, sobre sua moralidade. Algumas pessoas sussurravam que ela não era uma santa, que andava com quem não devia, que estava procurando problema. Esses comentários aparentemente inofensivos fazem parte de um padrão maior de culpabilização da vítima que serve para desviar a atenção do verdadeiro culpado e para justificar, ainda que implicitamente, a violência cometida contra ela. É como se dissessem: ela não foi cuidadosa o suficiente, ela não se comportou adequadamente. Então, o que aconteceu com ela não é tão grave, não merece tanta indignação. Esse tipo de pensamento é perverso e perigoso, porque parte do princípio de que há circunstâncias em que a violência contra uma mulher é compreensível ou justificável, e não há. Não importa quais escolhas Maria fez em sua vida, não importa com quem ela se relacionava, não importa se seus comportamentos correspondiam ou não às expectativas sociais de como uma mulher decente deveria se comportar. Nada disso justifica sua morte. Nada disso deveria ter impedido uma investigação completa e justa, mas impediu. Porque o estigma importa, especialmente em comunidades pequenas, onde a reputação pode determinar quem recebe simpatia e quem recebe julgamento. E esse estigma não afetou apenas Maria, afetou também seus filhos. Eles cresceram sabendo que as pessoas falavam de sua mãe, que havia boatos, que havia julgamentos. Isso adicionou outra camada de dor a uma situação já insuportável. Não bastava ter perdido a mãe de forma violenta, não bastava não ter justiça. Eles ainda tinham que lidar com o fato de que a memória dela estava sendo manchada por fofocas e especulações maliciosas. A filha do meio de Maria, em uma das raras ocasiões em que falou sobre isso, disse algo profundamente comovente. Minha mãe era humana. Ela tinha defeitos como todo mundo tem, mas ela era boa, ela nos amava. Ela trabalhava duro para nos dar o que precisávamos. E não importa o que as pessoas dizem sobre ela, não importa os erros que ela possa ter cometido, ela não merecia morrer assim. Ela merecia viver. Ela merecia ver seus filhos crescerem, seus netos nascerem. Isso foi tirado dela, foi tirado de nós, e nada que digam sobre ela muda isso. Essas palavras capturam algo fundamental sobre casos como esse. No centro de todas as teorias, de todos os debates sobre o que aconteceu e por quê, há uma pessoa real que teve sua vida brutalmente interrompida. Maria da Silva não é apenas um nome em documentos policiais, não é apenas um caso não resolvido, não é apenas uma estatística. Ela foi uma pessoa com sonhos, com medos, com esperanças, com amor para dar. E tudo isso foi destruído naquela manhã de agosto. Nos anos que se seguiram, várias outras pessoas tentaram investigar o caso por conta própria. Jornalistas locais, estudantes universitários, até mesmo alguns detetives particulares contratados por grupos de direitos humanos.
Todos eles chegaram, de uma forma ou de outra, à mesma conclusão. Há evidências suficientes para suspeitar fortemente de quem foi o responsável, mas não há provas suficientes para uma acusação formal, especialmente considerando que o principal suspeito está morto há anos. Um desses jornalistas, Ricardo Mendes, passou quase 2 anos investigando o caso para uma série de reportagens que publicou em um jornal regional em 2015. Ele entrevistou dezenas de pessoas, examinou todos os documentos disponíveis, até mesmo contratou um especialista forense para analisar as poucas evidências que ainda existiam. Seu trabalho foi meticuloso e revelador, trazendo à tona vários detalhes que não eram amplamente conhecidos. Mas mesmo com todo esse esforço, ele chegou à mesma conclusão frustrante. Sabemos o que provavelmente aconteceu, mas nunca poderemos provar. As reportagens de Ricardo causaram certo impacto quando foram publicadas. Elas reavivaram o interesse público no caso, geraram discussões acaloradas em redes sociais e em conversas informais. Por algumas semanas, parecia que finalmente haveria algum tipo de reconhecimento oficial do que tinha acontecido. Talvez até uma reabertura formal do caso. Mas então, como sempre acontece, a atenção do público se voltou para outras coisas, para novos escândalos, para novos crimes. E o caso de Maria da Silva voltou para as sombras, mais uma vez quase esquecido. Mas nem todos esqueceram. Há um pequeno grupo de pessoas, incluindo alguns dos filhos de Maria, alguns ativistas locais e alguns jornalistas como Ricardo, que continuam mantendo a memória do caso viva. Eles compartilham informações, discutem novas teorias, procuram por novas pistas. Não porque acreditam que conseguirão levar alguém à justiça a essa altura, mas porque acreditam que a verdade importa, que a memória importa, que reconhecer o que aconteceu é uma forma de honrar Maria e todas as outras vítimas como ela. Esse tipo de ativismo de memória, como às vezes é chamado, pode parecer inútil para alguns. Afinal, o que adianta manter vivo um caso que nunca será resolvido? O que adianta falar sobre injustiças que não podem mais ser corrigidas? Mas há um valor real nisso. Porque quando mantemos essas histórias vivas, quando nos recusamos a esquecer, nós enviamos uma mensagem. Essas vidas importaram. Essas mortes não foram em vão. Nós não aceitamos impunidade. Nós não aceitamos que poderosos possam agir sem consequências. E às vezes, muito raramente, esse tipo de ativismo leva a resultados concretos. Há casos em que a pressão pública sustentada ao longo de décadas eventualmente resultou na reabertura de investigações, na aplicação de novas tecnologias forenses, na descoberta de novas evidências, até mesmo em condenações tardias. Não é comum, mas acontece, e enquanto houver essa possibilidade, por menor que seja, vale a pena continuar tentando. No caso de Maria da Silva, essa possibilidade diminui a cada ano que passa. Testemunhas estão envelhecendo e morrendo, evidências físicas que poderiam ser reanalisadas com tecnologias modernas já foram perdidas ou destruídas. Documentos estão desaparecendo em arquivos mal mantidos. O tempo, que às vezes é aliado da justiça ao revelar verdades escondidas, aqui é inimigo, apagando rastros, silenciando vozes, enterrando fatos. Mas mesmo que o caso nunca seja oficialmente resolvido, mesmo que nunca haja um julgamento ou uma condenação, a história de Maria da Silva já cumpriu um propósito importante. Ela se tornou um símbolo, um exemplo usado por ativistas e educadores para ilustrar problemas sistêmicos na administração da justiça, na proteção de mulheres vulneráveis, no combate à impunidade de poderosos. Estudantes de direito estudam o caso em cursos sobre falhas do sistema judicial. Profissionais de saúde pública o usam como exemplo em discussões sobre violência de gênero. Jornalistas o citam quando escrevem sobre crimes não resolvidos e corrupção local. Dessa forma, embora Maria nunca tenha recebido justiça em vida ou em morte, sua história contribui para um esforço maior de criar um sistema mais justo, mais transparente, mais eficaz.
É um consolo pequeno, inadequado, mas é alguma coisa. É uma forma de dar significado a uma tragédia, de extrair algo positivo de algo horrivelmente negativo. Há também uma dimensão espiritual ou emocional nessa história que não pode ser ignorada. Para muitas pessoas na cidade onde Maria viveu, especialmente aquelas que acreditam em justiça divina ou em karma, há um conforto na crença de que, mesmo que Sebastião tenha escapado da justiça humana, ele não escapou de uma justiça maior. Os últimos anos de sua vida, marcados por paranoia, por deterioração mental, por gritos no meio da noite, são vistos por alguns como uma forma de punição, como se sua consciência culpada tivesse se tornado sua prisão. Não há como verificar se isso é verdade ou apenas interpretação conveniente de sintomas de demência senil. Mas para aqueles que buscam algum tipo de fechamento, alguma sensação de que houve consequências, essa narrativa oferece conforto. Ela sugere que, de alguma forma, no final, a verdade prevaleceu, mesmo que apenas no tormento psicológico do culpado. É importante também considerar o contexto mais amplo em que o caso de Maria se insere. O Brasil dos anos 1980 estava passando por uma transição política significativa, saindo de décadas de ditadura militar e tentando construir uma democracia funcional. Era um período de grandes esperanças, mas também de grande instabilidade. As instituições estavam se reorganizando, as leis estavam sendo reescritas. Havia uma sensação generalizada de que tudo estava mudando. Mas, ao mesmo tempo, muitas das velhas estruturas de poder permaneciam intactas. Os mesmos coronéis locais que tinham dominado suas regiões durante a ditadura continuavam no poder. As mesmas redes de patronagem, de favores e de corrupção continuavam operando. A democratização formal do país não significou automaticamente democratização das estruturas de poder locais, especialmente em regiões mais remotas e menos desenvolvidas. Maria da Silva foi, em certo sentido, vítima dessa contradição. Ela viveu em um momento em que, teoricamente, todos os cidadãos brasileiros eram iguais perante a lei, em que direitos humanos eram reconhecidos na Constituição, em que havia mecanismos formais de justiça acessíveis a todos. Mas na prática, para ela e para milhões de outros brasileiros, em situações semelhantes, esses direitos eram abstrações. A realidade concreta de suas vidas ainda era determinada por hierarquias sociais rígidas, por relações de poder assimétricas, por sistemas informais que operavam paralelamente e frequentemente em contradição com os sistemas formais. Essa tensão entre o formal e o informal, entre o que está escrito na lei e o que acontece na prática, é uma característica definidora da experiência brasileira. E é uma tensão que se manifesta de forma particularmente aguda em casos como o de Maria, onde a distância entre o que deveria acontecer segundo a lei e o que realmente aconteceu é gritante. Ao longo das décadas desde a morte de Maria, o Brasil progrediu em muitos aspectos. A democracia se consolidou, instituições se fortaleceram, a sociedade civil se organizou, leis foram aprimoradas. Há hoje mecanismos de controle e supervisão que simplesmente não existiam em 1987. Há maior transparência, maior acesso à informação, maior capacidade da população de monitorar e questionar as ações das autoridades. Mas os velhos problemas persistem, adaptados a novas circunstâncias. Ainda há impunidade para os poderosos. Ainda há justiça de duas velocidades, ainda há pessoas cujas vidas são consideradas menos valiosas, menos dignas de proteção. Os rostos e os nomes mudam, os contextos específicos mudam, mas os padrões fundamentais permanecem surpreendentemente estáveis. É por isso que casos como o de Maria da Silva continuam relevantes décadas depois. Eles não são apenas relíquias históricas, curiosidades sobre crimes antigos.
Eles são espelhos que refletem problemas presentes, que nos forçam a confrontar realidades desconfortáveis sobre a sociedade em que vivemos. Quando olhamos para o caso de Maria hoje, o que vemos não é apenas a tragédia de uma mulher que foi brutalmente assassinada e cujo assassino nunca foi punido. Vemos um sistema que falhou em múltiplos níveis. Vemos uma investigação que foi sabotada. Vemos testemunhas que foram silenciadas pelo medo. Vemos uma comunidade que escolheu a conveniência do silêncio sobre o desconforto da verdade. Vemos uma família que foi deixada sem respostas, sem justiça, sem paz. E quando vemos tudo isso, somos forçados a perguntar: quantos outros casos como esse existem? Quantas outras Marias tiveram suas vidas tiradas e suas mortes arquivadas sem investigação adequada? Quantos outros assassinos poderosos viveram suas vidas em liberdade enquanto suas vítimas foram esquecidas? As respostas a essas perguntas são perturbadoras, mas necessárias. Há um arquivo na delegacia daquela cidade, uma gaveta velha de metal que range quando é aberta, onde ficam guardados os casos não resolvidos. Dentro dela há dezenas de pastas, cada uma representando uma vida interrompida, uma família destruída, uma justiça não feita. A pasta de Maria da Silva está ali, mais grossa do que a maioria, porque seu caso atraiu mais atenção. Gerou mais documentos, mais relatórios, mais tentativas de investigação. Mas, no fim, o resultado é o mesmo. Arquivado, não resolvido, esquecido pelo sistema oficial. Um jovem delegado que assumiu o posto recentemente decidiu digitalizar esses arquivos antigos, tentando preservá-los antes que o tempo e a negligência os destruíssem completamente. Quando chegou à pasta de Maria da Silva, ele passou horas lendo os documentos, ficou chocado com as falhas óbvias na investigação, com as pistas que não foram seguidas, com as perguntas que não foram feitas. Ele considerou tentar reabrir o caso, fazer uma nova investigação, aplicar técnicas modernas aos poucos vestígios que ainda existem. Mas então, conversou com o delegado anterior, um homem mais velho e cansado que estava prestes a se aposentar. O velho delegado lhe disse, com uma tristeza resignada na voz: "Eu sei o que você está pensando. Eu pensei a mesma coisa quando assumi este cargo há 20 anos. Também queria fazer justiça, também queria resolver esses casos antigos. Mas você vai aprender, como eu aprendi, que há limites para o que podemos fazer. Há pessoas que não podemos tocar, há portas que não podemos abrir, há verdades que não podemos dizer em voz alta. E o caso da Maria da Silva está cheio dessas portas fechadas." O jovem delegado ficou frustrado com essa resposta. Achou que era derrotismo, que era uma desculpa para não fazer o trabalho que deveria ser feito. Mas com o tempo, à medida que foi aprendendo como as coisas realmente funcionavam, à medida que foi enfrentando suas próprias paredes, suas próprias limitações, ele começou a entender o que o velho delegado havia tentado lhe dizer. Não é falta de vontade, não é falta de competência. É um sistema que, apesar de todas as reformas e melhorias, ainda protege certos interesses, ainda responde a certas pressões, ainda opera segundo lógicas que muitas vezes contradizem os princípios oficiais de justiça e igualdade perante a lei. Essa é talvez a lição mais amarga do caso de Maria da Silva, que boas intenções não são suficientes, que sistemas formais não garantem resultados justos, que a justiça, esse conceito abstrato que todos dizemos valorizar, é na prática contingente, negociada, frequentemente negada a quem mais precisa dela. Mas reconhecer essas realidades amargas não significa aceitar derrotadamente que nada pode ser feito. Significa entender a profundidade do desafio, a extensão das reformas necessárias. Significa reconhecer que mudança real requer mais do que leis bem escritas ou protocolos bem desenhados. Requer mudança cultural,
mudança nas atitudes, mudança nas estruturas de poder que permitem que alguns estejam acima da lei. Nos últimos anos, movimentos sociais no Brasil têm trabalhado exatamente nessa direção. Movimentos feministas têm pressionado por maior proteção para mulheres, por leis mais rigorosas contra feminicídio, por melhor treinamento de policiais e juízes em questões de gênero. Movimentos de direitos humanos têm monitorado casos de violência e impunidade, têm pressionado autoridades, têm dado voz a vítimas e familiares. Movimentos anticorrupção têm trabalhado para aumentar transparência, fortalecer mecanismos de controle, responsabilizar autoridades que abusam de seu poder. Esses movimentos têm tido sucessos reais. Leis foram aprovadas, procedimentos foram mudados, algumas pessoas poderosas foram finalmente responsabilizadas. Mas o trabalho está longe de terminar. Para cada vitória, há dezenas de casos que ainda aguardam justiça. Para cada avanço institucional, há resistências profundamente enraizadas que precisam ser superadas. E é nesse contexto que a história de Maria da Silva permanece relevante e urgente. Ela nos lembra do que está em jogo, do custo humano real de sistemas que falham, de culturas que toleram impunidade. Ela nos lembra de que atrás de cada estatística, de cada caso arquivado, há uma pessoa real, uma vida real, uma dor real. Maria da Silva não pode mais receber justiça. Ela está morta há quase 40 anos. Seu assassino, se nossa compreensão do caso está correta, também está morto. Não há como voltar atrás, como desfazer o que foi feito, como reparar o dano causado, mas podemos honrar sua memória, podemos nos recusar a esquecer, podemos usar sua história como combustível para exigir um sistema melhor, uma sociedade mais justa, um futuro onde outras mulheres não sofram o mesmo destino. E podemos contar sua história, completamente, honestamente, sem embelezamentos, mas também sem julgamentos cruéis. Podemos apresentá-la não como um símbolo abstrato ou uma estatística fria, mas como a pessoa que ela era, imperfeita, humana, digna de vida e de justiça. Essa é talvez a única forma de justiça que ainda podemos oferecer a ela. Não é suficiente, nunca será suficiente, mas é algo. É um reconhecimento, um respeito, uma promessa de que ela não será esquecida, de que sua morte não será apenas mais um arquivo empoeirado em uma gaveta negligenciada. No dia 12 de agosto de 1987, os jornais estamparam o nome de Maria da Silva. O que foi publicado não contou toda a história, mas agora você conhece mais. Você conhece não apenas os fatos do crime, mas o contexto, as falhas, as suspeitas, o legado. Você conhece a mulher por trás do nome, a família que ela deixou, a comunidade que foi afetada. Você conhece as perguntas que permaneceram sem respostas por quase 4 décadas. E talvez, ao conhecer, você também carregue essas perguntas. Talvez você também se incomode com a injustiça, com o silêncio, com a impunidade. Talvez você também sinta que algo precisa mudar, que não podemos continuar permitindo que histórias como essa se repitam. Se sim, então contar essa história valeu a pena. Porque mudança começa com consciência, com reconhecimento, com a recusa de aceitar o inaceitável como normal ou inevitável. Maria da Silva merecia melhor. Ela merecia viver uma vida completa, ver seus filhos crescerem, envelhecer com dignidade. Ela merecia uma investigação competente quando foi assassinada. Ela merecia que a verdade fosse descoberta e que seu assassino fosse punido. Ela merecia que sua história fosse contada com respeito e completude. Nada disso aconteceu quando deveria ter acontecido, mas pelo menos agora, décadas depois, sua história está sendo contada, sua vida está sendo lembrada, sua justiça, mesmo que apenas no tribunal da história e da consciência pública, está sendo buscada. Esse é o mínimo que podemos fazer. E talvez, apenas talvez, ao fazer esse mínimo, nós contribuamos um pouco para garantir que futuras Marias não tenham o mesmo destino, não sejam esquecidas, não sejam negadas a justiça que merecem. Essa é a esperança que nos mantém contando essas histórias,
documentando essas injustiças, recusando o silêncio cúmplice. A história de Maria da Silva não termina aqui. Ela continua nas memórias de quem a conheceu, nos corações de seus filhos e netos, no trabalho de ativistas que usam seu caso como exemplo. Ela continua em cada vez que alguém se recusa a esquecer, em cada vez que alguém exige justiça, em cada vez que alguém diz: não, isso não é aceitável, isso precisa mudar. E continua agora com você que ouviu esta história. O que você fará com ela? Você a esquecerá apenas mais uma história triste entre tantas? Ou você a carregará consigo, permitirá que ela te mova, que ela te faça questionar, que ela te inspire a exigir melhor? A escolha é sua. Mas lembre-se, toda vez que escolhemos lembrar, toda vez que escolhemos questionar, toda vez que nos recusamos a aceitar injustiça como inevitável, nós honramos não apenas Maria da Silva, mas todas as vítimas esquecidas, todos os casos não resolvidos, todos aqueles que mereciam melhor, mas nunca receberam. Esta é a história de Maria da Silva, incompleta, frustrante, dolorosa, mas verdadeira, na medida em que podemos conhecer a verdade. Importante, profundamente importante, não apesar de suas imperfeições e lacunas, mas exatamente por causa delas, porque são essas imperfeições que nos lembram do trabalho que ainda precisa ser feito, da justiça que ainda precisa ser alcançada, das mudanças que ainda precisam acontecer.